Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, verso 11. No zelo não sejais remissos, preguiçosos, vagarosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? No zelo não sejais remissos ou vagarosos, preguiçosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém. Título da mensagem nessa noite, minhas irmãs, é o seguinte: fogo, símbolo do Espírito Santo. Amém? Amém. Fogo, símbolo do Espírito Santo. Preste atenção no texto que nós lemos, que ele fala a respeito de fazer a obra do Senhor, mas não fazer de qualquer forma. Ele fala aqui de um fervor, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse fervor aqui, irmãos, por que ferve? Por exemplo, se você coloca uma panela no fogo, seja de água, sei lá, de feijão, né? Alguma coisa aí, ela vai aquecer e começar a borbulhar, não é isso? Ferver. É algo semelhante o que acontece na vida do crente, espiritualmente falando. O Espírito Santo, ele vem sobre nós, irmãs, e começa a nos aquecer, espiritualmente falando. É uma palavra que você lê, é uma oração que você faz, é um arrependimento de pecados que ele te leva a se arrepender, e de repente parece que dentro de você algo se levanta assim, começa a pegar fogo de novo, você começa a se animar e se animar para fazer a obra, para orar mais, para buscar mais a Deus, para enfrentar os problemas com a ajuda de Deus. E esse fervor espiritual, irmãos, é produzido pelo Espírito Santo. O fogo, uma das características dele, irmãs, né, é se alastrar. Você vê numa floresta, começa um pontinho de fogo, não é isso? Aí vem o vento, sopra, leva ali as fagulhas, espalhando aquele fogo ali para outras partes. De repente está um incêndio. Mas começa com um pontinho, um local ali em chamas. E aí vai se alastrando. Sabe, Deus, pelo Espírito Santo, ele começa assim. Ele te impulsiona, te dá uma palavra para mostrar que ele está contigo. Te anima naquele momento ali para tu ler, para tu orar, para tu buscar a Deus, para tu jejuar, fazer a obra. Mas aí você tem que deixar o Espírito Santo continuar a obra que ele está começando. Até que o negócio dentro da gente, irmãos, comece a ferver. Quem sabe a gente está só na quinturinha do Espírito, que já é bom, algo maravilhoso. Vai, não. Já é bom e algo maravilhoso. Ter ali o fogo, o aquecer do Espírito de Deus. Mas agora imagine ferver. Se só o aquecer de Deus é bom, irmão, imagine o ferver do Espírito, o fervor do Espírito no nosso interior. E aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, diz assim, ó: não apagueis o Espírito. Você está aqui nessa noite, está sentindo a presença de Deus, está sentindo ali o fogo de Deus começando a te aquecer por dentro. Aí a recomendação de Paulo é: não apague o Espírito, não apague a atividade espiritual. Quando você chegar em casa hoje, depois que o menino estiver dormindo, depois que você estiver sozinho ao apagar das luzes, não vai dormir não, vai orar. Glória a Deus. Antes de você ir dormir, descansar, faz uma oração, vai buscar a Deus, vai reler o salmo que foi lido aqui, vai reler a palavra. E assim, irmãos, a gente vai deixando o Espírito Santo
fazer a sua obra em nós, até que o negócio, irmãos, comece a ferver. E fervendo, irmãos, dentro de nós, com o fogo do Espírito, na obra do Senhor, nós não vamos ser vagarosos, relaxados, fazendo de qualquer jeito, mas vamos ser o que? Fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fogo. A Bíblia usa o símbolo do fogo como símbolo do Espírito Santo, como símbolo de Deus. Nosso Deus, vai dizer lá em Hebreus, é um fogo consumidor. Quando Deus apareceu a Moisés, irmãos, Ele apareceu na sarça, ardendo em fogo. Quando Deus guiou o povo dele no deserto, Ele guiou através de uma coluna de fogo. Aleluia. Quando Deus desceu no Monte Sinai para dar a Moisés as tábuas da lei, Deus desceu e o monte pegou fogo, e Deus dando ali a revelação da palavra a Moisés. O aspecto de Deus no Monte Sinai, irmãos, era como fogo, o aspecto da glória de Deus. Quando Elias orou no Carmelo, para que Deus provasse quem é Deus, no sacrifício, irmãos, Deus fez descer fogo. Quando Salomão consagrou o templo que ele construiu a Jeová, desceu fogo do céu sobre os sacrifícios. A Bíblia diz que Deus é um muro de fogo. Seus anjos, seus ministros são ministros, labaredas de fogo. No Pentecostes, Atos 2, Jesus batizou os crentes com fogo e desceu línguas de fogo sobre a igreja. Tudo isso, irmãos, mostra que o nosso Deus é fogo. Fogo consumidor, fogo do Espírito, fogo do avivamento. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de fogo. E o texto que a gente leu aqui diz: seja fervoroso no Espírito, ou seja, deixa o fogo queimar, deixa a lenha queimar, o fogo aquecer, até que você incendeie no seu interior, fazendo a obra de Deus. Quando isso acontecer, meus irmãos, pessoas virão para esta igreja. Quando você sair aí fora, semelhante àquelas raposinhas que Sansão amarrou e soltou no arraial dos filisteus, os irmãos lembram? O arraial dos filisteus estava em colheita, estava dando frutos. O que Sansão fez? Pegou raposas, amarrou pelo rabo de duas em duas, pela cauda, e tocou fogo. E as bichas saíram enlouquecendo, incendiando o arraial dos filisteus. E quando os crentes, irmãos, saírem fazendo a obra de Deus, pegando fogo, o arraial do inferno também vai pegar fogo. E essa igreja vai encher de pessoas. Eu me lembro agora, eu escutei nesses dias, hoje, uma ilustração que o pregador deu a respeito do fogo. Ele falou o seguinte: ele disse que numa certa igreja pequenininha que nem a nossa, aconteceu um incêndio, começou a pegar fogo literal. E aí avisaram o pastor e vieram os irmãos e jogando água para apagar aquele fogo. E do lado morava uma pessoa, um homem que era ateu e nunca tinha ido na igreja. E também nunca tinha sido convidado para ir para a igreja. Mas aí ele vendo a situação, pegando fogo ali do lado da casa dele, pegou o balde e também foi ajudar, e jogando água. O ateu, que não crê em Deus, e os crentes. E uma irmãzinha olhou para ele e disse assim: mas você ajudando a gente? Eu nunca vi você nem na igreja. Aí o ateu foi e respondeu: também essa igreja nunca tinha pegado fogo antes. Está entendendo? Mas isso é só ilustração, irmãos. Quando essa igreja começar a pegar fogo do Espírito, vai atrair as pessoas para ela. E até os ateus vão vir. Não para apagar o fogo, mas para receber o fogo também. Fogo do Espírito. Glória a Deus. O nosso Deus, irmãos, é fogo. Eu quero nessa noite usar esse símbolo que o Espírito Santo tem, do fogo, para que Deus, Ele venha tratar das nossas vidas algumas coisas. Amém? Primeira delas, irmãos, é que o fogo, ele ilumina. Ele não só aquece, mas ele ilumina. João 8, 12, se você puder ir lá, vá. Eu vou abrir
e vou logo fazer a leitura. João 8, verso 12. Que diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Preste atenção. O crente que tem fogo do Espírito na vida dele é um crente iluminado. E iluminado, irmãos, não por qualquer luz. A chama do fogo sabemos que ela ilumina. Mas o fogo de Deus, irmãos, ilumina através da pessoa do Senhor Jesus. O crente que tem o fogo de Deus na sua vida é um crente iluminado. Isto é, ele não quer mais andar nas trevas. O texto diz aqui, o texto fala o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você quer olhar para uma pessoa e ver se realmente ela tem o fogo de Deus na vida dela? Ela não tem mais na vida dela, irmãos, nada obscuro, pecado escondido, coisas erradas que ela teria vergonha de falar. Ela não quer mais ficar na escuridão. Pelo contrário, ela quer ficar onde? Na presença de Deus. A escuridão que eu falo é espiritualmente falando. Ela quer buscar a Deus. Ela quer ter mais de Deus. Ela tem fome de Deus. Ela não quer mais, irmãos, andar fazendo coisas que ela fazia antes das trevas e que ela tinha vergonha. Pelo contrário. Agora ela é uma pessoa iluminada. Ela está seguindo Jesus, a luz do mundo. E ele diz: aquele que ele segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Glória a Deus. 1 João 1,6. O que essa luz faz conosco, irmãos? 1 João capítulo 1, verso 6. Vai lá comigo. Vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. A Bíblia, irmãos, ela é lenha. Quando você joga no fogo do Espírito, incendeia mais ainda, né? Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 6, diz assim, ora, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Preste atenção. O fogo ilumina. E se o crente diz que tem comunhão com Ele, mas anda em que? Em trevas, é mentiroso. Porque, irmãos, quem está iluminado pelo fogo de Deus, irmãos, anseia estar na presença de Deus. Não vê a hora de vir para o culto. Não vê a hora de chegar em casa do seu trabalho e orar, e ler a Bíblia, e ouvir um estudo da palavra de Deus, e de louvar a Deus. E até no trabalho faz isso, na rua, sua mente está em Deus. Por quê? Porque quem está na iluminação de Deus, irmãos, quer ter comunhão com Ele. Como Ele diz aqui: se dissermos que temos comunhão com Ele, ou seja, o crente iluminado quer andar perto de Deus, e não só perto de Deus. Olha o verso 7. Se, porém, andarmos em quê? Na luz, como Ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão com quem, irmãos? Uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, quem está nessa luz, seguindo a Jesus, irmãos, iluminado pelo fogo de Deus, além de ter comunhão com Deus, de desejar a presença de Deus, essa pessoa é uma pessoa que quer ter comunhão com o irmão, com o próximo. E aí, irmãos, há o perdão. E aí, a comunhão realizada por Deus na vida dessa pessoa. Você quer bloquear o avivamento de Deus, a ação do Espírito Santo, e apagar a ação dele na tua vida? Não perdoe. Não tenha comunhão com o próximo, e o fogo vai estar sendo apagado. Deus começa a fazer a obra, começa a te esquentar, mas aí há um bloqueio quando a pessoa não perdoa. Por quê? Porque diz assim, se andarmos na luz, se anda na luz,
como Ele está na luz. O que acontece? Temos comunhão uns com os outros. Então não tem como dentro da mesma igreja tá irmãos sem se falar, irmãos que falam mal uns dos outros, brigando, contendendo, nem na igreja nem fora da igreja. Amém. Porque se a gente anda na luz, irmãos, essas coisas das trevas ficaram para trás. E agora é comunhão com Deus e com o próximo. Então perdoe, ame as pessoas, lembre-se do que Deus fez por você, lembre-se do que o Senhor fez por você. O sangue de Jesus te purificou dos pecados. E perdoe também o próximo, porque falta de comunhão apaga a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós, irmãos, o ser humano, precisamos de cura da alma, do corpo, cura espiritual. Precisamos também do perdão de Deus, do próximo, e de reconciliação. Há uma necessidade, irmãos, ou seja, você precisa desse fogo para te iluminar. E se você escolher andar nessa luz, você vai ter comunhão com o próximo e vai ser perdoado por Deus. Amém? Amém. Além de o fogo iluminar, o fogo também, irmãos, purifica dos pecados, purifica a nossa vida. Sabe, eu estou em um momento, louvado seja Deus, que coisas que eu fazia no passado, que a consciência não doía, por causa da sensibilidade da ação do Espírito de Deus na minha vida, hoje em dia está doendo. Eu estou deixando, como por exemplo, passar um bom tempo assistindo uma série, um filme, alguma coisa, ao invés de buscar Deus, o Espírito Santo, trocando, a comunhão com Deus por coisas desse mundo. A minha consciência hoje, irmão, está doendo, para que eu não faça essas coisas. Sabe, quando a gente se aproxima de Deus, anda na luz, os pecados, irmãos, são manifestos, os erros, as falhas. E para que Deus faz isso? Para você tirar. Deus, irmãos, Ele purifica. Paulo diz assim: posso fazer todas as coisas, mas nem tudo convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas. Às vezes é um futebol. Nossa, eu vejo 100 vezes aquele gol do meu time. Isso aí já está partindo para quê? Para idolatria. E aí o Espírito Santo na vida do cristão que está sensível, irmãos, a presença dele vai começar a trabalhar na vida dele, para que ele abandone os ídolos, para que ele abandone os pecados, para que ele não perca mais tempo assistindo uma coisa ou outra que não venha edificá-lo. Por quê, irmãos? Porque não há mais tempo a perder. Os pecados na nossa vida serão manifestos, irmãos, quando a gente andar mais com o Espírito Santo. E até as pequenas coisas vão começar a te incomodar quando Deus estiver te avivando. Amém. Certo? Eu me lembro aqui do caso de Jacó, que eu já preguei aqui há alguns domingos. Jacó estava saindo de Siquém, em tempo de ser morto, ele e a sua família. E Deus, irmãos, resolveu naquele momento difícil avivar a vida de Jacó. E Deus se manifesta a ele. Deus pede para ele renovar o altar dele, renovar os votos, cumprir os votos que ele tinha feito a Deus. E Deus manda tirar os ídolos do meio do povo. E pode pasmar, a família de Jacó estava cheia de imagens de escultura, cheia de ídolos. Mas graças a Deus o avivamento foi tão grande que tiraram tudinho, esconderam e deixaram para trás. E foram para Betel, viver lá e adorar a único e verdadeiro Deus. E lá ser testemunho de Deus para aquele povo idólatra que havia lá. Irmãos, o fogo de Deus, ele nos santifica. Lembre-se de Isaías 6, quando Isaías vê a imagem do trono do Senhor. E lá, irmãos, ele diz assim, ele se desespera quando vê Jesus no trono. Aí ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador.
Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Preste atenção, naquele momento que ele está na presença do Senhor, ele sente o pecado dele, como ele é falho, como ele é pecador, como a sua boca era impura. E o povo onde ele estava, tudo perdido, impuro. E aí o que acontece, irmãos? O Senhor envia um anjo, na visão, pega uma brasa viva, pegando fogo do altar do Senhor, e leva até o profeta Isaías. E lá, irmãos, é queimado a boca dele, com brasa. E ali diz o anjo: teu pecado foi perdoado. Por quê, irmãos? Porque o fogo de Deus nos purifica. O fogo de Deus, irmãos, nos conduz a uma vida de santidade. E para que isso aconteça, a gente tem que tirar, irmãos, os ídolos da vida. Aquilo que Deus mostrar tem que ser tirado, para que haja um verdadeiro avivamento. Lembre-se de Naamã. Quem lembra aqui da história de Naamã, o leproso, o general leproso, que teve que mergulhar no Rio Jordão? Antes dele mergulhar ali, irmãos, ele teve que tirar a sua armadura. E quando ele tirou aquela armadura, ele expôs que ele era leproso, a sua carne era toda leprosa. Antes da gente ser curado, libertado, santificado, a gente tem que confessar a Deus, irmãos, o nosso pecado, mostrar a nossa lepra. E aí ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Irmãos, lembre-se de Josué, que Deus disse a Josué, o que Deus disse a Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas do meio de nós. O fogo de Deus, irmãos, ilumina. O fogo de Deus purifica. Que nessa noite uma brasa viva do altar venha queimar os nossos pecados em nome de Jesus. Além de purificar, além de iluminar, irmãos, o fogo de Deus aquece. Como o versículo que a gente leu inicialmente: seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Não de qualquer jeito, mas Deus, Ele quer nos aquecer. E aí eu me lembro dessa história de aquecer de Eliseu, de Elias. Eliseu, irmãos, foi usado por Deus para abençoar uma mulher que não tinha filhos. E ele orou por ela e ela gerou filhos. E ela, feliz, alegre, pelo homem de Deus, falou com seu esposo e disse: ó, esse homem de Deus sempre passa por aqui, vamos preparar um lugarzinho para ele, para que ele possa descansar quando ele passar por aqui. Aí ela construiu um quartinho, colocou lá uma mesa, uma cadeira, uma cama lá. Não, uma mesa, uma cadeira, uma iluminação lá, para cuidar do profeta de Deus. Que bonito, né? Cuidar do missionário de Deus. Cuide dos missionários de Deus, irmãos, dos homens que fazem a obra de Deus. Como você puder, cuide. Essa mulher construiu, foi uma casinha lá, um quartinho, para hospedar Eliseu toda vez que ele passava por lá. E sabe, irmãos, esse homem orou por ela, ela teve um filho, mas aí passou-se o tempo, essa criança cresceu, e de repente a criança, o menino, teve uma dor de cabeça. Ela, feliz da vida com o filho que Deus deu, teve uma dor de cabeça, e dessa dor de cabeça a criança morreu. E aí a mulher foi lá falar com o profeta e desesperada disse: ó, eu não pedi filho não. E ela não tinha pedido mesmo não, Deus foi que quis dar. E agora Deus me deu e está aí o menino morto. E Eliseu manda o servo dele, o Geazi, ir lá com o seu cajado, seu bordão, tocar no menino. E ele vai lá e toca no menino, o menino não acorda, não desperta, continua morto. Porque quem faz o milagre não é o cajado, né? É Deus, é o homem ungido de Deus, que Deus quer usar, que faz o milagre. Geazi não conseguiu. Geazi volta a Eliseu, o menino está morto ainda. E aí Eliseu vai lá agora pessoalmente, ora pelo menino, tem uma ação de fé lá, irmãos, e a Bíblia diz que o corpo do menino começa a esquentar. A gente sabe aqui que um defunto, um corpo morto, ele fica gelado, não é isso? É até difícil você tocar, é gelado. E aí começou Eliseu orando, começou a esquentar, mas ele não parou por ali, ele continuou ali orando, intercedendo, e o menino, irmãos, ressuscitou. Sabe, irmãos,
O fogo de Deus aquece, ressuscita mortos espirituais. E quando esse fogo estiver aquecendo aqui, irmãos, as nossas vidas, os mortos, as crianças espiritualmente mortas, vão nascer de novo. Vão receber a Jesus como seu Salvador, vão se converter e vão vir aqui servir a Deus conosco. Amém. Porque o fogo de Deus, irmãos, aquece. Foi assim com Elias, também orou, e Deus fez milagre de ressurreição de mortos. Orou, o céu se fechou. Orou, o céu abriu. Certo? Orou e Deus mandou fogo. Irmãos, quando o fogo de Deus estiver esquentando, incendiando esse lugar, irmãos, coisas extraordinárias vão acontecer. E que esse fogo se alastre. Amém? No interior, quando o cercado, na plantação lá, e quando o cercado ele é feito de madeira, normalmente, né, aquele mato que cobre toda aquela região ali, eles cavam uma fenda ali, rasgam, para que ali não tenha mais mato. Por quê? Porque quando o fogo vem, se não tiver o mato seco, né, ele não queima. Se só tiver areia, ele para, porque ele não vai queimar ali a areia. Antes das cercas, são colocadas ali aquelas fendas, aqueles buracos grandes, para que se incendiar, o fogo não queime o cercado, e os bichos fujam, ou fiquem ali desprotegidos de alguma forma. Irmãos, vamos deixar o fogo de Deus se alastrar. Não vamos bloquear um pecado, com alguma coisa, a ação do Espírito de Deus, irmãos, na nossa vida, não. Em nome de Jesus. Amém? Amém. A gente não pode, irmãos, provocar o avivamento, não. Quem provoca é Deus. Mas a gente pode entrar nas ondas do Espírito e do avivamento de Deus. Sabe, eu creio que Deus quer fazer nesse lugar aqui um avivamento. Então se entregue ao Espírito Santo. Nós já vamos orar. Nesse culto a gente está tendo mais oração. Busca de Deus, oração por cura. Porta aberta, interceda por sua família. Você que não é batizado no Espírito Santo, que não fala em outras línguas, peça a Deus o batismo. E vamos buscar, irmãos. E vamos buscar. Não vamos deixar o fogo se apagar, mas que ele se alastre. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Em nome de Jesus. Te esforça aí, fica de pé. Vamos orar. Bora buscar a Deus, irmãos, em nome de Jesus, e sair dessas quatro paredes. Essas 2 semanas estamos fazendo reunião, em nome de Jesus, sexta-feira ou amanhã, irmã Verônica, quinta, né? Vamos evangelizar. Vamos evangelizar. Os irmãos, se puderem, irmão, traz o alimento para te fazer sopão para abençoar o povo, em nome de Jesus. Participe dessa obra aí de alguma forma, orando, indo com a gente, contribuindo com alguma coisa, pode ser em dinheiro, pode ser um alimento, amém? Tudo isso, irmãos, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Eu vou colocar um hino, para que a gente possa estar orando, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Já fez seus olhos aí, vá clamando a Deus, vá buscando a Deus. Nosso Deus é fiel, irmão. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Alguém aqui entre nós quer falar alguma coisa? Teve algum discernimento, alguma visão? Oi? Cura. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, amém, amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, irmão. Sinal de Deus. Quer alguém mais? Tem alguma coisa a falar? Ele discerniu, viu, sentiu. Amém. Amém. Teve o sinal da cura. Glória a Deus. Amém. Foguinho começa assim, né? Vai esquentando, depois tá aquele incêndio. E cura, irmãos. Eu sempre fico de olho fechado, louvando, conversando com Deus. Eu fico de olho fechado e vendo essa igreja lotada. Eita, Jesus. Aleluia. Tá vendo aí, irmãos?
Pode esperar que o negócio não vai estourar aqui, viu? Aqui de olho fechado, já Amém. colocado. Amém. E Amém. pode esperar que a gente vai, até o final do ano, aquele 100 que eu falei, vai vir mais, em nome de Jesus. A gente vai ter que trocar de lugar. Amém. Amém. Alguém mais, irmão? Não esconde a bênção não. Conta para a edificação da igreja. Amém. Glória a Deus. Papai. Essa igreja, irmão, vai explodir. Não olhe com os olhos naturais, né? Rapaz, só tem 5, 6, né? 5,5 aqui. Só tem 5,5 hoje, Jesus. Meu irmão, minha irmã. Nosso Deus pode multiplicar 5,5 por 100. Aleluia. E tem aqui, ó, não só 5,5, mas 750, né? Se multiplicar por 100. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus pela visão aqui da nossa amada irmã aqui, Verônica. Deus seja louvado. A igreja estava lotada. Amém. Deus, irmãos, também está derramando dons. Amém? Você vai sempre ver ou curar, receber cura, curar, conforme o Espírito Santo quiser. Ele vai te dar o que Ele quiser. Amém? Se Ele quer te dar a visão, Ele dá. Se Ele quer te usar para curar, Ele vai usar. Se Ele quer te usar com a profecia, palavra inspirada para consolar os que choram, Ele vai te dar. Consolar aquele que ninguém consegue, irmãos. Ele vai te dar. A pessoa vai estar saindo do luto, chorando, vai te encontrar na rua e tu vai consolar ela, ela vai ir para casa pulando de alegria em nome de Jesus. Esse é o poder de Deus, que consola aqueles que choram. Amém? Oh Jesus, muito obrigado. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Eu quero que esse enxergue de mulher pegue fogo, viu? Busca Deus, irmão. Em nome de Jesus. Busca Deus aí. Vamos orar. Irmã Verônica, amanhã ou sexta a gente vem evangelizar. Sexta-feira, tá bom? Amanhã. Sexta? Pronto, sexta-feira, minhas irmãs, né, estaremos aqui. Aí eu vou conversar com a irmã Verônica se a gente vai de casa em casa, se a gente vai botar essa caixinha em algum lugar e mandar fogo aí, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu a visão com a gente pregando a palavra no local e muita gente ouvindo. Então, campal, né? Tudo campal. Muita gente ouvindo. Então vamos orar. Amém? Isso foi a visão que a irmã teve da igreja lotada. Agora, né? Agora, essas visões que eu tive, de olho fechado. Foram duas, então. Foram duas visões, assim. Aí, a direção. Agora, né? A direção do Espírito. Ó. Me dava a impressão de que a gente estava numa praça. Pronto, tem pracinha por aqui. Pois vamos mandar fogo nessas praças aí. Tem uma aqui, tem outra ali. Eu vou vir sondar aqui amanhã. Espiar a terra, ver onde é que é possível fazer. Mas vamos mandar fogo. Vamos nessas almas para Jesus. Então, essa é a direção do Espírito, viu? O Espírito Santo, ele diz, se você vai de casa em casa, se você vai campal, uma hora é campal, outra de casa em casa, pronto, ele discerne, o Espírito Santo nos orienta. E aí vamos seguir a direção de Deus. Também creio que é de Deus, em nome de Jesus. Qual é a praça? É uma praça. Tem uma praça em que tem banquinhos. É porque aqui tem uma, a gente vai passar por lá, mas bem aqui, uns banquinhos assim. Banquinhos aqueles redondadinhos, pequenininhos, né? Onde é que tem aqueles banquinhos aqui arredondadozinhos? Arredondado, é? Que não lembro se ali tem, mas a gente vai olhar os bancos aí. Então. Esse aqui, mas eu vi. Amém. Glória a Deus. É no Dolores tem. Isso. Aí, irmãos, pode ser o local exatamente ou não, mas vamos crer, né? Vamos procurar o banco, se achar o banco. Isso eu conheço aqui. Conheço, tem um tocantinhos aqui, né? Tinha uma quadrazinha de futebol, lembra não, né? Mas deve ser ali lá no Dolores. Uma praça com esses bancos assim, sabe? Amém. Amém. Vamos orar e vamos fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Está lembrando? Não, né? Amém. Sonhos, visões, cura, né? Glória a Deus, né, João? Você vai nascer de novo, em nome de Jesus. Quando crer, vai crer nele, nascer de novo, em nome de Jesus. Vai para o céu. Amém, Senhor. Feche seus olhos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque essa igreja aqui não está abandonada, assim, não está esquecida, não é aquela igrejinha que só tem 5 pessoas, não, Senhor, 5,5, não.
Nós aqui, Pai, estamos sendo, meu Deus, trabalhados pelo Espírito de Deus para uma grande, mas é grande obra, que nem sabemos, nem a gente imaginando, a gente consegue perceber que obra será essa, Pai. Mas é algo grandioso. E tudo isso, meu Deus, para a Tua glória. Quando o negócio acontecer e estourar, Pai, eu quero estar aqui com essas mesmas irmãs, com meu filho, dizendo muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque foi o Senhor. Pela fé eu já declaro, é o Senhor. Foi o Senhor quem fez, e não o homem. Por isso te louvamos, te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este culto abençoado, pela palavra que nos destes, por essa quarta pentecostal, que o fogo de Deus desce, meu Deus. Obrigado, Pai, pelas manifestações dos dons. A glória é tua, Senhor. Em nome de Jesus, nos leve para casa em paz, nos guarde, os que moram perto, os que moram longe. Domingo queremos estar aqui, sexta-feira evangelizando, Pai, fazendo a obra de Deus com poder para a glória de Deus, ganhando almas para Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, assim te agradeço, Pai, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos meus irmãos. E quem crê diz amém. Glória a Deus. E a paz de ser com a sua irmã aí, e para o irmão aqui também, em nome de Jesus.